Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do RH Sem Filtro. Eu vou falar sobre assistente e auxiliar de RH. O que é esperado de vocês quando estão sendo contratadas, quando estão dentro da empresa? Que desempenho, escopo, habilidades e como fazer para evoluir para uma eventual analista júnior, que seria, em teoria, o próximo passo de uma assistente ou auxiliar de RH. Bem, tudo começa olhando os processos de RH, tá? É aqui que você vai navegar no seu escopo. Eu coloquei gestão das competências em primeiro, porque qualquer RH minimamente decente, que entende o que está fazendo, que conhece os conceitos dessa disciplina, sabe que tudo do recursos humanos, gestão de pessoas, começa com a gestão de competências. Competências nada mais é que é o chá. C de conhecer, o H de habilidade, que é o saber fazer, e o A é a atitude, é o comportamento. Tudo está aí, das competências, passa pelo chá, tudo que a gente faz, a gente tem que saber quais as competências cada cargo tem e quais as competências mais importantes na estratégia da organização. Estratégia da organização é o quê? Onde a empresa quer chegar, o que é importante como vantagem competitiva no mercado para a empresa, que comportamentos, que habilidades, o que os colaboradores têm que conhecer para a gente poder sobreviver no mercado. O RH é o capitão disso. É ele que, na descrição de cargo, junto com os líderes, define que aquele cargo precisa dessas competências. E, quando há uma lacuna de desempenho na empresa, estamos precisando de mais pessoas inovadoras. A nossa inovação, capacidade é baixa. Então o RH vai com o subprocesso ali de treinamento e desenvolvimento buscar evoluir essas competências de inovação. E isso vai ter uma série de consequências. Na avaliação de desempenho eu vou ter que colocar avaliações, perguntas das competências de inovação. Dentro do recrutamento e seleção eu tenho que saber perguntar e avaliar no candidato sobre a questão da inovação. Dentro do endomarketing, da cultura, eu vou ter que trazer elementos para o colaborador entender que isso é importante. Então, olha só, eu só dei uma pincelada da importância que é a gestão das competências. Numa entrevista, um assistente de RH que demonstra entender o que é competência, o que é chá, já vai, para mim, eu já estaria impressionado. Porque se ela não sabe o que é competência, não sabe o que é chá, vai ficar perdida. Não vai entender e não vai saber conectar todos os subprocessos de RH. Como é que a gente aprende? Está cheio de curso bom aí, tá? Inclusive o meu acelerador de RH de carreira também pincela sobre a gestão de competências. Vamos lá. Dito isso, em recrutamento e seleção, eu coloco as assistentes com uma sênior, ou com coordenadora, ou com uma supervisora, para ir acompanhando o recrutamento e seleção. Por quê? Eu quero que a minha assistente, o auxiliar de RH, ela evolua para poder pegar os cargos de menor nível hierárquico. Porque o recrutamento e seleção nas empresas, ele acelera, ele tem picos em que, dependendo do tamanho da equipe, a gente está no Brasil, a maioria das empresas são pequenas, o RH é pequeno, precisa da assistente ajudar a entrevistar sozinha. Então a primeira coisa que eu coloco é ela aprender como é que se faz recrutamento de seleção. E aí o RH tem que ser organizado para saber o quê? Ensinar ela a quais as perguntas, saber qual é a descrição de cargo. Na descrição de cargo vai ter quais as habilidades, competências, indicadores esperados dessa pessoa para ela saber o que perguntar. Né? Ela vai ter que olhar a ficha do líder. Abriu a vaga, o líder vai botar uma série de coisas ali. Ela tem que saber olhar aquilo e perguntar e captar se o candidato sabe disso. Então, recrutamento e seleção, sim, a assistente vai recrutar, mas eu nunca vou colocar uma assistente de RH para recrutar um líder, um gerente, um diretor, ou mesmo um coordenador, supervisor. Não. São cargos de menor nível hierárquico, que tem um impacto em teoria menor. Vagas técnicas. Você é uma fábrica que vai contratar um químico. Eu já fico, opa,
talvez eu preciso colocar uma pessoa mais experiente, porque é uma vaga de impacto, de risco maior. Mas vai recrutar sim. Onboarding, que é a integração de colaboradores, coloco para fazer? Sim, para montar os kits de boas-vindas, para fazer o tour na empresa, apresentar os colaboradores. A grande ponto do onboard é, ela faz a apresentação institucional, tem capacidade? Se for também uma turma até de coordenador, dá para colocar. Se você está fazendo onboard de um diretor, de um gerente sênior, aí é melhor colocar, às vezes até eu entro como um líder de área, ou bota a coordenadora ou a mais sênior para fazer, porque podem surgir perguntas, é um nível de exigência maior, que aí a assistente pode não estar preparada. E a gente sabe que o onboard é uma porta de entrada. Ali causa as primeiras impressões são as que ficam, não tem esse ditado? Então é um risco que tem que tomar cuidado. E outra coisa, a assistente ela já tem que ter um tempo de casa para poder saber responder essas questões culturais, ela já vai saber as dúvidas mais comuns. Então, não é só uma questão de hierarquia, é uma questão também de tempo de casa. Eu botaria uma coordenadora de um mês para fazer a prestação institucional. Teria que ser a pessoa com maior tempo de casa. E às vezes pode ser assistente. Então, bota as duas juntas. Treinamento e desenvolvimento. Aqui a assistente vai mais dar suporte de organizar. Organizar a sala de aula, ou entrar em contato com o instrutor, com o palestrante. Agora, montar uma trilha, não. Aqui tem que ter uma boa caminhada, porque é complexo. É um gasto de dinheiro que as empresas odeiam gastar em treinamento e desenvolvimento, vamos ser sinceros. Então, tem que tomar muito cuidado. As empresas normalmente elas jogam treinamento sem saber da estratégia, sem saber as competências necessárias, vai jogar, faz Excel aí, oba, hoje é treinamento de comunicação não violenta, uhul. Não, a assistente aqui realmente vai ser ela mais suporte. Gestão de clima ajuda muito com a questão aí do chá, não tem atitude? Tem que ser uma pessoa bem-humorada, uma pessoa disposta a responder as perguntas óbvias dos colaboradores, tem que ser uma pessoa... Esse tipo de coisa ajuda muito na gestão de clima. Agora, vai fazer a compilação de dados? Vai montar as perguntas? Não, não vai fazer isso. A gestão de clima ela atua no dia a dia, é com a atitude, é com a vontade de ajudar, é coletando as coisas que a rádio peão no corredor ouviu, traz para o gerente, traz para a coordenadora. Isso é importante, esse tipo de coisa o RH sempre tem que ter. A avaliação de desempenho, de forma alguma, um assistente ou auxiliar vai preparar uma avaliação de desempenho, vai ensinar os líderes a treinar no método da empresa de avaliação de desempenho, construir a avaliação de desempenho baseada em competências. Não. Aqui talvez seja o que menos se envolve, tá? Porque é muito complexo. Eu já falei até no meu Instagram, é o mais complexo de todos, é a avaliação de desempenho, é o mais perigoso de dar ruim. Tanto é que os RHs fogem disso aqui, as empresas fogem, porque é muito difícil, é muito complicado, sempre dá ruim. Cargos e salários também, montar o cargo e salários, não vai fazer, gente. A maioria dos RHs nem sabe fazer cargos e salários, não sabe. Muito cálculo matemático, não estou dizendo que a assistente não sabe matemática, mas é muito passo a passo, tem muitas nuances, tem que se reunir com os líderes. Manutenção também não, mexer na planilha para botar os reajustes, criar novos cargos, fazer as classes. Aqui pouco vai mexer. Inclusive tem empresas que não querem mostrar essa trilha, o cargo e salários para assistentes, tá? Porque algumas empresas acreditam que a assistente ainda não tem, normalmente é um homem ou uma mulher mais nova, a maturidade para saber os salários e as evoluções dos funcionários. E aí evita isso aí, fica só com o gerente ou com a coordenadora ou coordenador. Indicadores. Aqui é uma questão que eu amo números, indicadores do meu curso que mais vende, é o de People Analytics. Qualquer assistente que demonstrar uma aptidão para isso já está apta comigo a galgar, já vou ficar de olho. Mas tem que ter uma curiosidade, mas vai alimentar dados. Então, assim, vai alimentar a planilha já montada de turnover, a de tempo de recrutamento, a de absenteísmo.
É manual ou é semi-manual? Tem que saber usar ali os números, tem que botar e imputar o número certo. Então, cuidado com os números, esse detalhismo, para os indicadores saírem certos, que é fundamental, porque o gerente ou o diretor vai apresentar isso para cima dos números. Qualquer erro é fatal. Então, tem que ter um cuidado nisso. Agora, vai montar a planilha de indicadores, vai fazer um dashboard. Não, não é esperado isso. Cultura organizacional, eu diria que depois de gestão das competências, fazer um curso de cultura organizacional, que também é um que eu tenho bastante feedbacks positivos, é muito importante. O RH é o capitão, guardião da cultura organizacional em partes. É ele e o líder, né? RH é o líder. Por mais que deveria ser o líder e o fundador ou o presidente, os capitães, não o RH. O RH é suporte, mas, enfim. Cultura organizacional tem que saber o que é cultura, levar a sério os valores, os comportamentos, tem que entender o que é cultura, tem que ser uma pessoa que faça a cultura ser parte dela, mostre aos seus colaboradores. Ela tem que liderar, por exemplo. E a assistente, por estar no RH, ela tem que ter isso muito arraigado, tem que entender o que é cultura, as consequências de uma cultura ruim, o que é uma cultura tóxica, como é que se melhora uma cultura, a ligação do endomarketing com a cultura, que é o próximo ponto. Endomarketing faz muito, e aqui, infelizmente, é o que os RHs acham e mais divulgam, é só festinha, é só bombonzinho, que é uma pena, que desvaloriza a área, tá? Mas faz muito, não estou dizendo que não é importante, esse cuidado, o calendário de endomarketing, os aniversários, os tempos de casa, os brindes, os mimos, a assistente faz muito isso, né? Então tem que estar muito, tem que ser uma pessoa que gosta disso. E off-board é demissão. Nunca vou colocar uma assistente para fazer demissão, nunca. Não existe isso. Isso aí é de líder DRH junto com o líder da área para cima. No máximo, uma assistente vai enviar os documentos de rescisão ou explicar os passos, né? Eu estou com dúvida dos próximos passos. Ela tem que saber, vai acontecer primeiro, você vai fazer o exame, depois o líder vai falar contigo, depois você fala com o departamento pessoal. Tem que saber agora, não vai fazer a demissão, não vai aplicar uma entrevista de desligamento. Eu não faria isso. Eu não colocaria no fogo assim a assistente. Junto, eu sempre, tudo aqui, gente, ela vai ser treinada, mas sempre acompanhada de um sênior, para poder virar analista júnior. E para terminar, nós temos aqui que habilidades importantes. Canvas. Hoje em dia, depender do marketing para fazer as artes, esquece. O marketing passa a base, esse aqui é o template, obedece, porque eles são os guardiões dos modelos, da logo, da marca, das cores, da paleta de cores. Pega um modelo fixo e no Canvas editável, tem que ter essa habilidade, tem que gostar de fazer algo bonito, bem feito. ATS, GUP, tem que saber mexer. Vou fazer um curso de GUP, não existe, você aprende na prática, porque cada empresa tem um ATS, cada empresa tem um software de RH, é FITS, é TOTUS, é SOLIDS, você vai aprender na prática. E RP, às vezes você faz muito no RP, que é o software da empresa, você faz algum input de orçamento, ou vai pedir um pedido de compras. Tem que saber mexer no ERP, mas aí é a empresa que vai te ensinar. Mas tem que ter uma certa... Acho que hoje em dia não existe não ter a habilidade digital ou de sistemas. Word, Excel, PowerPoint. Tem que saber. Tem muito RH que não sabe fazer uma bela apresentação, não sabe mexer no Excel e não sabe mexer no Word. O Word normalmente dá as descrições de cargo. Por mais que tenha software de RH, a maioria é bem fraco, não é customizável do jeito que deve ser para fazer uma gestão de competências, para ter a descrição de cargo boa. Word, Excel, muitos indicadores, software de RH são péssimos, vai botar no Excel mesmo. E PowerPoint, fazer uma apresentação bonita faz toda a diferença. Tem que saber. E isso é uma coisa que eu vejo muito nos RHs. Um dos três, ou os três bem básico, isso não é legal. Vai ficar capinando, vai ficar
não vai conseguir evoluir na carreira e vai ficar lá sempre fazendo endomarketing, sempre fazendo festinha e não vai conseguir evoluir. Mostrar o People Analytics, fazer uma descrição de cargo completa, fazer uma apresentação mostrando a gestão de clima, os pontos de melhoria ou não, como é que fica isso? E formulário de pesquisa, a gente faz muita pesquisa no RH, então se usa Google Forms, SurveyMonkey, tem que saber estruturar, tem que saber como é que aquela estrutura vai sair no Excel para você fazer uma análise mais rápida do que fazer um negócio bagunçado, você vai perder um tempo danado. Então, isso são habilidades que um assistente, e diria até profissional de RH, óbvio que tem que ter. Não deixa de curtir, dar o like, lá, como todo mundo fala aqui, para eu poder ter motivação para fazer mais vídeos. Até a próxima!